Buenas noches, gente. Yo soy Victoria, miembro del Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este. Es con mucho gusto que hoy iniciamos nuestra primera semana de la donación de órganos y tejidos. E como nossa primeira convidada, de nossa primeira charla, tendremos a presença da doutora Marília Onofre, que dentre suas formações é médica formada pela Universidade Federal de Goiás e é transplantada renal há 2 anos. Ele irá falar sobre a donação de órgãos, mudança de vida e ferramenta de inclusão social. Lembrando que nossa charla é em português e desde já agradecemos muito sua presença e passo agora a palavra à doutora Marília. Olá, meu nome é Marília e eu fui convidada para participar da Semana de Incentivo à Doação de Órgãos. Queria agradecer pelo convite para falar sobre transplantes de órgãos, mudança de vida e ferramenta de inclusão social. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou médica pela Universidade Federal de Goiás. Eu me formei em 2009. Sou pediatra e intensivista pediátrica pelo Hospital Materno Infantil de Goiânia. Atualmente eu moro em Campinas e sou médica da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do HC da Unicamp. Lembrando que a Unicamp é uma unidade que faz transplantes renais adultos e pediátricos. E achei que seria relevante acrescentar que eu sou portadora de doença renal crônica há 17 anos. Eu recebi o diagnóstico quando eu comecei a faculdade. Na verdade, tecnicamente, como a minha doença é genética, eu devo ser renal crônica a vida toda, mas as primeiras manifestações clínicas apareceram nessa idade. Vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente. E sou renal crônica atualmente em estágio 5, que significa que eu tenho rins terminais e sou transplantada renal há 2 anos. Esse é o meu rim, achei que seria relevante apresentá-lo. Essa foto foi tirada por uma amiga que acompanhou o meu transplante. A minha doadora foi a minha mãe. Nós fizemos a cirurgia 2 anos atrás, eu tive uma evolução muito boa e ela também. E como o transplante foi essa ferramenta tão transformadora na minha vida, eu passei a conversar e falar abertamente sobre isso desde que eu passei pelo transplante, coisa que eu não fazia antes, e essa é uma das coisas que a gente também vai comentar posteriormente. Então, por que, na minha opinião, incentivar os transplantes? Na verdade, não só na minha opinião. As evidências que a gente tem, falando primeiro sobre o transplante renal especificamente. O rim é o único órgão que, em teoria, é substituível em longo prazo por uma terapia clínica, que no caso é a terapia dialítica nas suas várias modalidades, seja diálise peritoneal, seja hemodiálise. Então, é o único órgão que seria substituível num prazo longo, em que é possível manter a vida por tempo indeterminado sem o funcionamento. Mas mesmo assim, as evidências científicas que nós temos mostram que mesmo em diálise, quando se compara com o transplante aumenta a sobrevida e aumenta a qualidade de vida dos pacientes renais crônicos, quando ele é bem sucedido. Então, é o tratamento de escolha para quem tem condições e possibilidade, não tem contraindicações ao transplante. E no caso de órgãos que não são substituíveis em longo prazo, como coração, pulmão, fígado total, né? O transplante possibilita a manutenção da vida. De outra forma, essas pessoas não teriam como sobreviver sem o transplante. Então, é uma ferramenta essencial que precisa ser mais discutida na nossa sociedade, porque traz benefícios em vários níveis e nós vamos comentar sobre isso. Com a melhora dessa qualidade de vida, a gente tem a possibilidade dos pacientes de retorno às suas atividades sociais e laborais.
o paciente se sente melhor, melhora clinicamente, se sente mais saudável. No caso do paciente renal crônico, ele não precisa perder horas da semana para fazer as sessões de hemodiálise, e isso permite uma flexibilização de horários para que essas pessoas possam trabalhar e retomar suas atividades sociais, familiares, que de outra forma ficariam comprometidas. Então, esses dados são do Registro Brasileiro de Transplantes, que é fornecido pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é a ABTO. A ABTO é uma entidade médica que envolve profissionais e instituições no Brasil que lidam com transplantes, e eles fazem um levantamento trimestral, semestral e anual dos transplantes no país. Esses dados são do levantamento de número 2, que compreendem os meses de janeiro a junho de 2020, que são os últimos dados que a gente tem disponíveis. Então, de acordo com esse levantamento, a gente tinha 40.740 pessoas que estavam em cadastro esperando por um órgão no Brasil. Esse número é bastante expressivo, especialmente se a gente considerar que houve um aumento de 34% em relação ao ano passado. E por que isso? Além de tudo, a gente teve o advento da pandemia, que diminuiu a possibilidade de captações e da realização das cirurgias de transplante, devido ao risco adicional do contato do receptor, que passa por um processo de imunossupressão severa logo após o transplante, e nos casos das doações em vivo, também do doador. Então, essa era uma questão que influenciava e que diminuiu o número de doações. 67% dos potenciais doadores nesse período, que são pessoas que seriam consideradas elegíveis para captação de órgãos pelos critérios clínicos, não tiveram seus órgãos captados. Isso é quase 70%. É muita coisa, é um número relevante, sendo que dos vários fatores associados, falta de condições clínicas, perda do tempo do transporte, perda do tempo de captação, o fator preponderante, sem dúvida, foi a recusa da família. E é por isso também que a gente vai falar sobre esse tema da inclusão social. Essa inclusão social, entre outros vários fatores, também vai ajudar a aumentar a discussão sobre o tema e, quem sabe, a adesão das famílias à doação. Na legislação brasileira, atualmente, não existe nenhum documento que o potencial doador pode assinar em vida. Essa decisão é feita exclusivamente pela família. As tentativas de mudar essa legislação que a gente teve até o momento não foram bem sucedidas, justamente porque falta ainda informação sobre o tema. Mais da metade desses 40 mil são pessoas que estão aguardando por um rim. Isso se deve tanto à prevalência da doença renal crônica no nosso país e no mundo, que vem aumentando, tanto também com relação à manutenção da vida pelos métodos dialíticos. Então, essas pessoas têm como permanecer em longo prazo aguardando por um órgão e acabam tornando esse número cumulativo. Então, é por isso que a maior quantidade de pessoas que está na fila aguarda por um rim. Infelizmente, esses dados também mostraram que esse ano a mortalidade das pessoas que ingressaram em lista foi superior a 10%. A gente teve em cerca de 12 mil novos cadastros, sendo que desses, um pouco mais de 1.300 pessoas, infelizmente, não resistiram e acabaram falecendo sem conseguir o transplante que salvaria a vida delas. É uma notícia muito ruim. E, de fato, é um número que é considerável, é significativo. Então, eu não tenho como abordar nenhum tema sobre transplantes sem falar do meu relato pessoal. Essa sou eu, 2 anos atrás, com um catéter de Shiley, que é um catéter de duplo lumen, utilizado para hemodiálise. Eu tenho uma patologia genética, é uma tubulopatia genética,
Na minha família tem mais 3 transplantados, sendo meu pai, um tio e uma irmã. Todos atualmente já estão transplantados. O meu pai é transplantado há 20 anos e continua com uma função renal estável. Eu tinha doadora compatível, que era a minha mãe. Infelizmente, eu tive intercorrências, não consegui fazer o transplante preemptivo. Acabei indo para diálise de urgência por causa de uma uremia relacionada a uma infecção urinária. Permaneci em diálise por um prazo muito curto, foram apenas 10 dias. E logo a minha mãe terminou o preparo e a gente fez a cirurgia. Foi muito bem sucedida. A minha mãe foi minha doadora em vida, então eu não fiz parte dessa estatística de pessoas que precisaram aguardar por um doador falecido. Mas desde que eu fiz o meu transplante, que sem dúvida representou uma mudança de vida enorme para mim, eu optei por falar sobre esse tema. Então, essa foto foi tirada em um momento que não foi muito feliz, mas eu acho interessante para que as pessoas vejam que realmente ocorreu uma transformação na minha vida relacionada ao transplante. Eu consegui voltar a trabalhar. Eu estava com 3 meses de transplante, eu não tive nenhuma intercorrência, voltei a trabalhar na minha área, o que é interessante porque eu sou médica e trabalho em ambiente hospitalar, mas nunca foi contraindicado pela minha equipe, que respeitou a minha história de vida, minha formação e a minha participação no meu tratamento, o que é essencial para que eu pudesse voltar a exercer a minha profissão de uma forma muito melhor. Eu senti isso, essa melhora de performance, me sinto menos cansada e consegui efetivamente me sentir realizada fazendo o que eu faço hoje e tirando um tempo para que, quem sabe, outras pessoas consigam ter essa possibilidade nas suas vidas. Então, de que forma que o transplante funciona como ferramenta de inclusão social? E funcionou para mim também dessa forma. Uma vez que a gente se sente melhor, que a gente se sente clinicamente melhor, que melhora os sintomas relacionados à nossa doença de base, seja rim, seja qualquer outro órgão, a gente se sente saudável, então pode ter um aumento da produtividade, levando a uma melhor qualidade de trabalho e uma maior satisfação pessoal. Essa questão do aumento da satisfação pessoal e como consequência da qualidade de vida, tem trabalhos que mostram isso e que estão na bibliografia dessa apresentação e que a gente realmente nota que o transplantado percebe uma maior qualidade de vida quando consegue se reinserir nas suas atividades sociais e nas suas atividades laborais. Além disso, o fato de estar trabalhando e estar ativo reduz a ansiedade relacionada ao pós-transplante. Os primeiros meses e o primeiro ano são um período difícil e eu falo disso como experiência própria, porque são muitas mudanças, a medicação provoca uma série de efeitos colaterais e esses efeitos colaterais nem sempre são agradáveis e existe uma ansiedade relacionada a se o transplante vai dar certo ou não, se a gente vai apresentar alguma intercorrência, algum episódio de rejeição. E o trabalho, as atividades sociais, as atividades laborais ajudam a canalizar essa ansiedade e melhoram, quando é possível que a pessoa continue trabalhando, essa sensação de ansiedade. E tudo isso leva realmente a uma sensação de pertencimento, de utilidade, de melhora da qualidade de vida, de melhora da sensação de como indivíduo, que apesar de portador de uma patologia, pode ser produtivo. Além disso, o exercício de atividades de trabalho, no meu caso, eu posso falar por mim, mas não só no meu caso, em outros casos, pode beneficiar outras pessoas. Na minha profissão, eu continuo exercendo a minha formação, que é a terapia intensiva pediátrica, e o meu trabalho, de forma direta, trouxe benefício a outras pessoas, porque eu estava presente, consegui participar da condução de casos de crianças graves e em qualquer campo de trabalho, as
as atividades laborais também geram benefícios para outras pessoas. Então, o transplantado, além de beneficiar a si mesmo, ele beneficia a sociedade quando ele é estimulado a participar. E é por isso que a gente tem que falar desse tema que é tão importante. No entanto, nem sempre é tão fácil. Para fazer essa apresentação, eu fiz um levantamento dos dados que a gente tem no Brasil. Eu optei por fazer um levantamento dos dados nacionais para trazer o que é mais próximo do nosso contexto de vida, da nossa sociedade. Existem dados mais relevantes de outros países, em um volume maior, no entanto, são sociedades muito diferentes da nossa, com legislações diferentes e políticas diferentes. Então, eu optei por trazer esses dados, apesar de poucos, a gente já tem uma condição de realmente entender mais ou menos como que funciona essa reinserção e por que nem sempre ela é tão fácil. Eu vou apresentar os gráficos para vocês, que essa reinserção depende muito do nível socioeconômico e de escolaridade. O que se percebe é que quanto maior o nível de escolaridade de uma determinada pessoa que passou por um transplante, maior é a chance dela conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Pelas atividades laborais serem muito específicas, por serem pessoas com nível de esclarecimento maior, que conseguem fazer escolhas de se manter trabalhando de uma maneira mais eficiente. Então, isso tem sim toda uma relação, e além disso, relacionado ao nível de escolaridade, existe sim um preconceito e um despreparo dos contratantes. Por quê? Normalmente, toda pessoa que passou por um transplante acabou invariavelmente passando por um período prolongado anterior de afastamento, seja por internações, seja por intercorrências, seja no caso do transplantado renal, passou por um período, na maioria das vezes, prolongado de hemodiálise, que impediu que essa pessoa se mantivesse trabalhando em horário comercial. Como essa flexibilização é pouca, essas pessoas já vinham, via de regra, de um período grande de afastamento. Então, quando a pessoa faz o transplante e acaba se sentindo apta, estando apta, existe um preconceito e um receio na recontratação ou na nova contratação dessas pessoas, por medo dos contratantes, dessa pessoa precisar passar novamente por múltiplos períodos de afastamento, múltiplas internações, e como não existe uma legislação que nos proteja, esse preconceito acaba prejudicando as pessoas que passaram por um transplante. Muitas vezes a gente fala de uma maneira muito enfática sobre a necessidade da realização do transplante, mas a gente também precisa falar sobre o que acontece no pós-transplante. A gente precisa dar suporte para essas pessoas. E além do preconceito por parte dos contratantes, muitas vezes as próprias equipes transplantadoras impõem restrições aos pacientes que não têm embasamento científico e condutas que não são horizontais, ou seja, não existe uma uniformidade das condutas dos centros de transplante no que diz respeito a certas restrições. Então, a pessoa faz o transplante muitas vezes e fica sem uma orientação para saber o que fazer, até que ponto uma determinada restrição existe, ou se realmente não existe nenhuma evidência científica que dê suporte, e com isso, essas próprias equipes transplantadoras muitas vezes acabam desestimulando que as pessoas retornem a trabalhos que poderiam sim ser exercidos se houvesse de fato um interesse em estimular essa prática do retorno às atividades sociais, laborais, assim que a pessoa tiver condições, né? Então, isso também é um fator que interfere na ausência de retorno ao trabalho tão grande após o transplante. Isso é muito, muito ruim. Porque, além de tudo isso, como não existe uma legislação que protege os transplantados, o que acontece é o que eu chamo de limbo de seguridade social. No Brasil, as pessoas que estão em hemodiálise ou que sofrem insuficiência de outros órgãos, elas são consideradas inaptas ao trabalho e recebem suporte do nosso serviço de seguridade social
Mas, uma vez que essa pessoa realizou o transplante, ela é considerada reabilitada, ou seja, apta ao trabalho e acaba não recebendo mais, acaba perdendo o suporte do governo. Então, cria-se uma situação de limbo, porque para o nosso serviço, o nosso INSS, o nosso Instituto de Seguridade Social, essa pessoa é considerada apta, ao mesmo tempo que no mercado de trabalho ela não recebe suporte e é considerada inapta. Então, é uma situação muito complicada que a gente precisa abordar melhor e que a gente precisa que seja considerada no pós-transplante. Esses dados são da ABTX, que é a Associação Brasileira de Transplantados, não de transplantadores de órgãos. A ABTX não é uma organização médica, é uma organização de pacientes transplantados que vem, entre outras coisas, reivindicando essa proteção e essas garantias sociais para os transplantados, que na nossa lei atual não existe. Eles fizeram um levantamento desses dados, foram cerca de 3.100 pacientes em que esse levantamento foi feito, de 2019 para cá, e foram avaliadas as condições laborais. Se a gente vê, desses pacientes, a gente só tem 22% trabalhando. Quase 80% das pessoas não trabalham. Ou seja por questão de licença médica, seja por outros motivos, ou porque de fato estão sem nenhum auxílio e sem trabalho, que sem nenhum auxílio e sem trabalho já representa 53% dos transplantados. É um número muito alto, e é por isso que a gente precisa considerar o transplante da maneira como tem que ser, como uma ferramenta de inclusão social, e a gente precisa trabalhar para isso. Sendo que, conforme o levantamento deles, de fato, existe uma diferença gritante quando se considera e se estratifica essas condições laborais pelo nível educacional, sendo que quase 70% dos pacientes que têm apenas ensino fundamental não estão trabalhando, e essa curva se inverte até a pós-graduação, que 48% dos pacientes estão trabalhando, que é a minha situação, né? Eu sou pós-graduada, tenho 2 residências médicas, então não estou fazendo nada demais. No meu nível educacional, o que acontece é que, de fato, as pessoas retomam o trabalho, mas é a única faixa de nível educacional em que as pessoas que estão trabalhando superam as pessoas que não estão. E isso realmente é muito relevante. Então, com o limbo da Seguridade Social e todas essas questões que foram colocadas, acontece o paradoxo do transplante. Enquanto a gente tem pessoas que, quando o transplante está bem, estão em plenas condições clínicas, se sentem bem e têm condições de retomar as suas atividades de trabalho, sociais, de prática de esportes, a gente tem, por fatores externos, um impedimento ao retorno às atividades. Então, isso é muito ruim, porque se essas pessoas são consideradas reabilitadas, esse impedimento traz prejuízo para a qualidade de vida dessas pessoas e traz impedimento também para um benefício social que seria gerado pelo trabalho dessas pessoas. E é por isso que a gente está abordando esse tema aqui. Então, além de tudo isso, qual que seria a importância dessa reinserção social? A presença de pessoas transplantadas no mercado de trabalho daria para outras pessoas uma evidência de reabilitação. A gente ouve falar nos meios de comunicação atuais cada vez mais sobre transplantes de órgãos, e isso é importante, mas a gente não fala, e a gente precisa começar a falar sobre o porquê que é importante.
quando o transplantado retoma as suas atividades no seu meio social e no seu meio de trabalho, outras pessoas que não são ligadas a essa temática, simplesmente porque não vivenciam isso, têm evidências da reabilitação do transplante. E essa evidência, essa presença do transplantado ocupando esses espaços pode levar a um estímulo ao diálogo sobre esse tema, ampliar a presença do tema nos diálogos, nas conversas das pessoas, e isso vai levar a maior presença do tema transplante de órgãos na nossa sociedade e, quem sabe, isso estimule o aumento das doações de órgãos. Então, além do benefício para o próprio transplantado, a gente tem benefícios para a sociedade e para outras pessoas que estão na situação de espera por um órgão, porque essa evidência de reabilitação vai aumentar a discussão sobre o tema. E a gente já vê isso nos meios de comunicação, sempre que tem uma novela, ou algum filme, ou uma situação que mostre os transplantes de órgãos, por um curto período de tempo, a gente tem um aumento da taxa de doação documentado. O problema é que as pessoas acabam esquecendo porque esse tema não está presente. A partir do momento que esse tema estiver presente, a gente vai ter uma manutenção desse aumento dessas doações. É por isso que é tão importante essa presença, porque o transplantado ocupando esses espaços sociais, ele estimula o diálogo sobre o tema. Além dos benefícios para o próprio transplantado, que vai ter melhoria das suas condições socioeconômicas e melhoria da sua qualidade de vida, sendo produtivo e tendo condições de se manter ativo socialmente e no mercado de trabalho. Então, como que a gente poderia fazer para poder estimular isso? Eu acho que, inicialmente, para garantir essa reinserção já de um ponto de vista mais imediato, a gente precisa de respaldo legal, assim como hoje existe para a pessoa com deficiência, a gente precisa de respaldo e de garantias dos direitos trabalhistas dos transplantados. A gente tem em tramitação o projeto de lei número 4250 do ano passado, que está na Câmara dos Deputados, sendo que a última tramitação já tem um ano, foi em agosto do ano passado. Então, uma das coisas que a gente precisa procurar cobrar dos nossos legisladores é que projetos como esse sejam levados adiante. Esse projeto, especificamente, equipara o transplantado, o paciente transplantado em específico, à pessoa com deficiência. Sendo assim, essa pessoa teria uma reserva de vagas, assim como uma pessoa com deficiência, para poder participar do mercado de trabalho. Eu sempre converso muito com transplantados nas minhas redes sociais e, de fato, a impressão que se tem é que existe um preconceito à contratação dessas pessoas pelos motivos que a gente já expôs. Além disso, a gente precisa do treinamento das equipes contratantes e médicas para avaliação do transplantado. Vou dar o meu exemplo pessoal. Quando eu fui aprovada no concurso, eu fui chamada para fazer a avaliação médica. Eu nunca escondo de ninguém que eu sou transplantada, falei abertamente sobre isso, inclusive no processo seletivo. Passei pela avaliação médica e fui considerada apta, independente do transplante, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas encontram entraves nas avaliações médicas, os próprios editais de concursos não são muito claros, muitos consideram o renal crônico inapto para o trabalho, sendo que o transplantado continua sendo renal crônico, mas é um renal crônico reabilitado em um prazo, a princípio, longo. Então, muitas vezes, essas pessoas encontram dificuldades por parte dos contratantes e das equipes médicas, dos médicos do trabalho, que não têm expertise suficiente para fazer essa avaliação. Então, a gente conversar sobre isso, desde a graduação com os futuros profissionais, até fornecer capacitação e um respaldo legal para que as empresas garantam vagas para essas pessoas, uma vez que existe essa dificuldade de reinserção, seria um bom ponto de início. Além disso,
com relação àquilo que a gente falou, da falta de horizontalidade das condutas das equipes, é preciso que as equipes considerem as evidências científicas e, conforme as possibilidades clínicas dos pacientes, estimulem a retomada das atividades sociais, estimulem a retomada das atividades laborais e também que o transplantado receba um acompanhamento multidisciplinar que na maioria das vezes não acontece, justamente para lidar com essas questões relacionadas à ansiedade, às múltiplas dúvidas que surgem após o transplante de órgãos, para que essa pessoa consiga se reinserir de uma maneira mais tranquila. Eu já recebi relatos de pessoas com pós-graduação, de pessoas bem orientadas, que foram impedidas pela sua equipe médica de voltar ao trabalho sem que exista nenhuma evidência clínica de fato, nenhuma evidência científica para isso. Eu acho que isso precisa ser levado em questão. Felizmente, eu sempre tive a possibilidade de conversar abertamente sobre isso com a equipe que me acompanha e eu nunca recebi essa restrição. Um fato interessante, pessoalmente, é que a minha médica atualmente trabalha comigo. Então, eu sou paciente dela e nós somos colegas de trabalho na Unicamp. Então, a gente tem uma relação bastante boa nesse sentido. Então, para concluir, sem eu me estender muito mais, porque eu já falei bastante, o que acontece, o que vem acontecido nos últimos anos é que o suporte clínico, o tratamento medicamentoso anti-rejeição e também o monitoramento e o screening de intercorrências tem permitido que os transplantes tenham uma duração cada vez maior e tem permitido aos transplantados uma qualidade de vida melhor por mais tempo. Então, com isso e com o avanço também da comunicação entre as pessoas através das redes sociais, surgiram demandas que até então eram inéditas. E essa é uma demanda relativamente recente, da necessidade de dar suporte aos transplantados para que eles se insiram no mercado de trabalho. Pelo menos no Brasil. Em países como os Estados Unidos, isso já é bastante comum, mas no nosso país isso é uma coisa que precisa ainda ser trabalhada. Por todos os motivos que a gente já expôs, a própria sociedade se beneficia da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, seja por usufruir do trabalho dessas pessoas e também pela presença dessas pessoas estimular a doação de órgãos, porque a visão dessas pessoas ativas de sociedade mostra como uma doação de um órgão tem o potencial de ser transformadora na vida de uma pessoa e como a doação desse órgão pode trazer essa pessoa de volta a uma vida praticamente normal. Além disso, a gente também, para ter uma solução mais a curto prazo, a gente precisa tornar evidentes os mecanismos previdenciários, considerando que se o INSS considera o transplantado reabilitado, é preciso que exija legislação que dê suporte para que essa pessoa possa voltar a trabalhar e seja estimulada a continuar trabalhando, estudando e tendo uma vida mais próxima do normal possível. Afinal de contas, o propósito do transplante é mudar a vida da pessoa para melhor e se sentir um cidadão ativo e participante da sociedade, com certeza faz parte disso. Essa é a bibliografia que eu utilizei para trazer todos os dados que foram trazidos para essa apresentação. Esse aqui é o meu contato, são os meus contatos de e-mail e também o meu Instagram. No meu Instagram, que é aberto, eu falo um pouco sobre a minha rotina e também sobre temas relacionados ao transplante, à manutenção do transplante, a minha vida como transplantada e, evidentemente, a doação de órgãos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima.